Adão e Adão. Dois povos, duas nações. Você já se perguntou como aconteceu a multiplicação da humanidade? Muitos, e quase a maioria, pensam que no princípio Deus permitiu que Adão e Eva tivessem relações sexuais com seus filhos, porque eles eram o único casal existente e por isso foi permitido para que acontecesse a multiplicação dos povos. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Deus, se Ele proibiu a relação sexual do pai com o filho, hoje, no passado, também foi proibido. Deus não pode fazer uma coisa antes, permitir uma vez e depois não permitir. Deus, desde o princípio, fez o homem e a mulher. Mas, se Deus proibiu, no princípio, a união sexual entre o homem e a mulher, entre pais e filhos, como é que aconteceu a multiplicação da humanidade? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem, Adão, a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou e os abençoou, e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Deus criou a humanidade e abençoou-os na terra com a bênção da multiplicação. A palavra Adão, em hebraico, significa seres humanos, ou seja, humanidade. Quando Deus criou Adão e os abençoou sobre a terra, criou homem e mulher. Deus criou Adão, macho e fêmea no passado, e também cria hoje Adão, macho e fêmea, quando em vários lugares do mundo nascem meninos e meninas com o sopro de vida ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, quando criou Adão no passado, criou mais de um casal, criou a humanidade. Deus é o mesmo. Ele não pode fazer uma coisa no passado e outra coisa hoje. Deus é o mesmo. Deus criou Adão, homem e mulher, e os abençoou. Mas por que a confusão de Deus ter criado somente um casal? Primeiro, porque a palavra de Deus é uma carta e precisa ser lida do início ao fim para ser compreendida. A Bíblia Sagrada precisa ser lida do início ao fim. Segundo, porque não é na superfície que se encontram os grandes tesouros, mas no mais profundo das linhas. Terceiro, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Ao meditarmos e estudarmos atentamente a palavra de Deus, notaremos que é nítido a criação de dois povos desde o princípio. Adão, formado do barro, e Adão, criado com o sopro. Adão, macho e fêmea, e Adão, macho. Adão, macho e fêmea com a bênção da multiplicação, e Adão, macho, sem a bênção da multiplicação. Adão, macho e fêmea, posto sobre a terra, e Adão, macho, posto no jardim do Éden. O primeiro Adão, macho e fêmea, foi se multiplicando sobre a terra com a bênção da multiplicação. O segundo Adão, macho, recebeu o sopro de Deus e foi colocado no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 15. Para Adão, macho e fêmea, Deus criou pássaros,
criaturas marinhas, gado, animais selvagens, relva, plantas e árvores. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 a 24. Para Adão, macho, Deus plantou um jardim e fez crescer toda árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Deus viu que Adão, macho, andava só e formou todo o animal selvagem, aves que voam e gado, mas não achou companheira adequada para ele. Gênesis, capítulo 2, versículo 19 a 20. Deus fez então Adão, macho, cair no sono profundo, tirou umas das suas costelas e fez a mulher. A mulher foi levada a Adão, macho, e ele a chamou de Eva, que no hebraico significa vida. Esta é a razão do homem deixar mãe e pai e unir-se à sua mulher e os dois serem uma só carne. Note que, para Adão, macho e fêmea, Deus criou pássaros, criaturas marinhas, gado, animais selvagens, relva, plantas e árvores antes de os ter criado. E para Adão, macho, Deus formou todo animal selvagem, aves que voam e gado, depois de o ter formado. Eva, ou seja, vida da vida de Adão, viviam no Éden, quando Adão, humanidade, multiplicava-se sobre a terra. E aconteceu que Eva, a vida da vida de Adão, cedeu à tentação da serpente e, juntamente com Adão, seu marido, desobedeceram a Deus e foram lançados fora do Éden. Adão e Eva tiveram relações sexuais e deste relacionamento nasceu Caim e Abel. Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Caim matou Abel e foi condenado por Deus a ser fugitivo errante e vaguear pela terra. Porém, Caim se arrependeu e Deus o poupou de ser morto por quem o encontrasse. Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Ué, de onde surgiu esse povo que perseguiria Caim, se Adão e Eva tinham tido até o momento somente 2 filhos, Caim e Abel? Abel havia sido morto por Caim, seu irmão. Será que Adão e Eva, pais de Caim, não perdoariam o filho, o único que tinha lhe restado, e o perseguiriam até a morte? E Deus condenou Caim a ser errante sobre a terra. Caim foi para a terra de Nod, onde conheceu a sua mulher, com a qual teve um filho. Será que esta mulher, com quem Caim teve um filho, seria sua irmã? Seria ela filha de Adão e Eva? Não. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, no princípio, não haviam tido outros filhos além de Caim e Abel, o qual, por motivo de ciúmes, foi assassinado pelo seu irmão. Caim saiu da presença de Deus e foi para a terra de Nod, ao leste do Éden, onde conheceu a sua mulher. Teve um filho que o chamou de Enoque. Construiu uma cidade e deu o nome do seu filho para essa cidade. Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Neste tempo, seus pais, Adão e Eva, tiveram o terceiro filho homem, o qual chamaram de Sete. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, e somente depois de Sete, o terceiro filho homem do casal,
que foram gerados filhos e filhas mulheres. Gênesis capítulo 5, versículo 4. A humanidade se multiplicou sobremaneira quando os filhos de Deus, descendente de Adão com o sopro, viram as filhas dos homens, descendentes de Adão, humanidade, tomaram para si as que mais lhe agradaram. Os filhos de Adão, a humanidade, os filhos de Deus, que são os filhos descendentes do homem do Éden, com os filhos Adão e Eva sobre a terra, que são os descendentes da humanidade. Esses filhos de Deus olharam para as mulheres que estavam na terra e tomaram para si as que mais lhe agradaram, sem pedir para Deus se era da vontade de Deus. Os nifilins, gigantes na terra, ou seja, anjos caídos, estavam sobre a terra naqueles dias e também depois, quando foram gerados filhos, dos filhos de Deus com os filhos dos homens, os filhos de Adão com o sopro, com os filhos de Adão sem o sopro. E viu Deus que o povo se tornou ímpio e que todas as imaginações de seus corações pendiam para o mal. Deus então mandou o dilúvio e eliminou a humanidade e todo ser vivente, mas poupou Noé, homem justo, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas ao todo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Como também aves, gado, réptil e todo animal que havia entrado na arca. A partir de Noé, iniciou-se nova geração. Estes descendentes de Adão com o sopro, os quais Deus ainda não havia dado a bênção da multiplicação. Noé edificou um altar ao Senhor e Deus fez uma aliança com ele, o arco-íris no céu. Seria este um sinal de que nunca mais Deus destruiria a terra com o dilúvio. Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, frutifiquem-se, multipliquem-se e enchem a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 15 a 22 e Gênesis capítulo 9, versículo 1. 2 Adão, 2 povos, 2 nações. Hoje seriam o povo crente e o povo não crente. O povo que recebeu o Senhor Jesus como Salvador e o povo que segue outros deuses. E como o decreto de um rei não pode ser anulado, mas precisa cumprir o propósito para o qual veio, a modo de revelar a intenção e o fim, Deus formou Adão, homem com o sopro, e o colocou no Éden, para tipificar Jesus, que viria ao mundo pelo poder do Espírito Santo. Vida, ou seja, Eva, saiu da costela de Adão sem qualquer contato sexual. Jesus, segundo Adão do homem com o sopro, foi gerado pelo poder do Espírito Santo, sem qualquer contato sexual de homem com mulher. Adão, macho e fêmea, sem o sopro, revelava a humanidade nascida da carne, revelava nós, homens nascidos do pecado. Adão, homem com o sopro, revelava a salvação individual, a humanidade nascida da água e do Espírito. Adão, quando recebeu o sopro, Deus queria mostrar que nós, quando cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a salvação é individual. Por isso, Deus criou Adão com o sopro, só um sozinho. Porque nós, cada um depende de nós, escolher a salvação, escolher Cristo Jesus. E a salvação depende de mim e de você, individual. 2 povos, 2 nações.
filhos da escrava ou filhos da livre, filhos naturais, nascidos da carne, ou filhos espirituais, nascidos de Deus, da água e do Espírito. Filhos do diabo, os que não obedecem à palavra de Deus, ou filhos de Deus, os que obedecem à palavra de Deus. Quem é você? Quem somos nós? Deus criou Adão, humanidade, e entregou o livre-arbítrio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já aceitou Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador? Já desceu as águas do batismo? Jesus disse que os que não podiam entender a sua linguagem, os que não queriam ouvir a sua palavra, eram filhos do diabo. Ele diz que quem não ouve e que nem obedece é filho do diabo. João, capítulo 8, versículo 43 e 44. Quem é você? Filho de Deus ou filho do diabo? Livre ou escravo? Homem natural ou homem espiritual? De quem somos filhos? Lembre-se, os filhos de Deus ouvem as palavras de Deus e a obedecem. João, capítulo 8, versículo 47. 2 Adão, 2 povos, 2 nações. Desde o princípio, Deus proibiu a união de pai com o filho. E hoje Deus proíbe a união de um filho de Deus com um filho do diabo, porque Deus quer os verdadeiros adoradores. E ele diz: quem obedecer a minha palavra, aquele recebe a vida eterna. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. Somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Que possamos refletir sobre isso.